Sejam muito bem-vindos ao Vai Ter Copa, o podcast que é um intensivão para você que quer saber tudo sobre as 48 seleções que vão disputar o Mundial esse ano. Eu sou o Pedro Paulo Lima e já peço aqui para você se inscrever no canal, deixar o like, a gente está começando agora no YouTube, e nos siga nas redes sociais, Vai Ter Copa Podcast, no Instagram e no TikTok, além de nos seguir na sua plataforma de podcast favorita, para você que está nos ouvindo aqui, deixar sua avaliação lá, no Spotify tem aquele negócio de dar as estrelinhas lá, pode fazer isso e acesse o nosso site vaitercopa.com. Hoje nós voltaremos à América do Norte para falar de uma das seleções do grupo do Brasil. Esta equipe está de volta ao Mundial pela segunda vez. Eles só haviam disputado o Mundial até aqui em 1974, quando o torneio foi na Alemanha. Desde então, eles nunca mais voltaram ao torneio. Podemos dizer que eles se beneficiaram do aumento do número de vagas e da ausência das principais seleções nas eliminatórias, mas o fato é que eles se classificaram para o torneio, deixando para trás duas seleções com muito mais tradição em Copas do Mundo, que são Costa Rica e Honduras. Então, a equipe de Sebastião Minnier chega à Copa como franco atirador e vai disputar uma vaga junto com Brasil, Marrocos e Escócia. Então se preparem, porque este ano vai ter Haiti. E para falar do Haiti, trouxemos aqui um especialista em CONCACAF, em todo o futebol da América do Norte, e que hoje vai ajudar a gente nesse episódio, Christian Moraes. Cris, muito obrigado pela presença, e já deixa aí o que você espera do Haiti nessa Copa. Bom, primeiramente, obrigado, Pedro, pelo convite. É um prazer estar aqui com você falando de seleções, de Copa do Mundo, né? E falando do meu Haiti, nosso gigantesco Haiti, que voltou para uma Copa do Mundo depois de mais de 30 anos. Uma campanha heróica, vencendo a Nicarágua, né, por 3-0. E, cara, o que eu espero do Haiti é uma boa participação no quesito de competitividade. Digamos que é um elenco muito jovem, é um elenco que tá ainda pegando casca. Temos jogadores conhecidos que estão no futebol europeu, nenhum de grande prateleira, mas temos jogadores na Premier League. E eu acredito que com o que tem o Haiti hoje, consiga pelo menos ali, quem sabe, buscar um terceiro lugar, fazer uma gracinha. Eu não acho que vai ser um time que vai ser goleado por todo mundo. Talvez tenha alguma derrota ali de 2 gols de diferença, mas aquele Haiti que a gente via jogar a Copa América que tomava 4, 5, 6, eu acho que não vai acontecer. Muito pelos bons valores que o time tem hoje. Lógico, não temos nenhum grande craque, igual eu falei antes, mas temos bons jogadores. Com um treinador que está fazendo um ótimo trabalho e que tem tudo para fazer esse time render legal na Copa do Mundo. Lógico, nas suas devidas proporções, como eu falei, né? Não acredito que o Haiti vai ser o líder ou que vai conseguir se classificar ali na segunda colocação, mas talvez um terceiro lugar possa ser possível para esse time. Essa Copa ela tem esse fator dos terceiros colocados, né, que abre muita possibilidade. Dificilmente a gente vai chegar na última rodada com um time já eliminado. Provavelmente todos vão ter chance e vão lutar até o fim. Então já, você citou o trabalho do técnico aí, já vamos falar um pouco sobre o estilo de jogo do Haiti, né? Aí tá a escalação da partida contra a Nicarágua, mas basicamente o Haiti costuma jogar com 4-2-3-1 ou um 4-3-3 mais defensivo, priorizando compactação e contra-ataques mais rápidos. Eu separei aqui a escalação da partida contra a Nicarágua, que foi a partida que garantiu a classificação. Então, para quem tá só por áudio aqui, o time foi o goleiro Johnny Placide, aí na defesa Carlos Arcos, Ricardo Adé, Hannes Delcroix e Dut Lacroix, Jean Rickner Bellegarde, que é um dos principais jogadores, e Leverton Pierre, Lúcius Donditson, que fez um belo gol na partida, Josué Casimir e Ruben Providence, e Franz de Pierrot. Com certeza eu errei a pronúncia da maioria dos nomes aqui. Mas, Cris, o que você tem para falar do estilo de jogo do Haiti no geral? Cara, como você falou, não é um time que prioriza muito a posse de bola, não é um time dos mais técnicos, mas eles tentam ser o mais letal possível. Então, como você bem disse, é um time de contra-ataque rápido, é um time de velocidade, de explosão, que tenta chegar na área adversária com poucos toques na bola, às vezes explora a ligação direta, mas é um time que
quando tá com a bola, tenta ser agressivo o máximo possível, com velocidade, com transições e chegando para finalizar com eficiência no goleiro. Quando tá sendo atacado, é um time que pega um pouco na recomposição, às vezes deixa alguns buracos ali entre os volantes e os zagueiros, mas é um time de mais jogar com um bloco um pouco mais baixo. E sendo bem honesto com você, para CONCACAF, isso é algo que funcionou bem. Olhando Copa do Mundo, possa ser que é meio que uma roleta russa, sabe? Porque ao mesmo tempo que pode ser letal, você pega um time muito exposto em certos momentos. Sim, eu diria inclusive que o Haiti pegou um grupo difícil, assim. Além da seleção brasileira, você tem o Marrocos, que é uma seleção forte. A Escócia, né? Tá aí o grupo na tela. A Escócia é um time que se defende bem e tal. E é muito diferente do cenário que encontrei em algumas partidas, como essa da Nicarágua, por exemplo. Uhum. Essa partida, o Haiti é uma seleção melhor do que a Nicarágua. Sim. Então a gente viu uma Nicarágua até já eliminada, já sem chance de classificação, tentando se defender, e o Haiti se esforçando ali para construir algumas jogadas com dificuldades, mas que conseguiu chegar aos gols ali e garantir a vitória e a participação na Copa. Se você me permite, Pedro, inclusive esse grupo não era um grupo considerado fácil, justamente por Honduras e Costa Rica, e aí foi uma soma de fatores que proporcionou essa vaga pro Haiti, porque, por exemplo, assim, o Haiti ganhou da Costa Rica num jogo que ninguém esperava. Porque, querendo ou não, a Costa Rica, para nível com CONCACAF, é uma seleção muito forte, tradicional, que vem de Copas recentes. A vitória do Haiti contra a Costa Rica assustou todo mundo. E aí, na última rodada, a Costa Rica ainda tinha a chance de poder vencer, ele tinha a chance de classificar para a Copa do Mundo. Mas acabou empatando com Honduras, porque eles achavam que o Haiti não ia vencer a Nicarágua. E aí, quando viram, já estava 3-0 pro Haiti, tendo que correr atrás da vaga e não conseguiram. Então o Haiti surpreendeu nesse grupo. E quem sabe em Copa do Mundo, né? São jogos únicos, apenas 3 partidas. Posso fazer suas graças ali. Obviamente que contra o Brasil eu acho que fica muito difícil pro Haiti, pro Marrocos também. Mas talvez com a Escócia ali num dia de sorte, né? Possa ser que consiga fazer suas graças. Sim, e você mencionou a dificuldade do grupo. Quando a gente pensa em Copa do Mundo, não são seleções grandes, obviamente, mas Costa Rica e Honduras são seleções muito mais tradicionais, né? Honduras, a gente vai ter a lembrança da Copa América de 2001, que eliminou a seleção brasileira, por exemplo. Costa Rica de 2014, todo mundo lembra. Empatou com o Brasil na última Copa América, apesar de ter trocado de técnico e tal. Mas o Haiti não era tido como favorito desse grupo e conseguiu avançar com uma derrota só. Foram 3 vitórias, Sim. 2 empates. Começou com um empate, depois acabou vencendo, perdendo e vencendo os últimos jogos, contra a Nicarágua e contra a Costa Rica. Exato. Vale dizer, tipo, tem um ponto muito importante disso tudo, é que o Haiti não tá jogando no Haiti, né? Por conta da Guerra Civil, e como o Porto Príncipe não pode ser já os jogos, o Haiti tá jogando em Curaçao. Então o Haiti se classificou sem estar perto do seu povo, por exemplo, o que reforça ainda mais o quanto heróico foi essa classificação. Inclusive, quando você olha, por exemplo, o treinador, o Sébastien Mier, ele nunca pisou no Haiti. Então, o cara tá treinando a seleção já tem um bom tempo e ele nunca pisou num país que ele tá entre essas dependentes, sabe? Então, sim, pelo contexto todo, foi uma classificação muito gigante do Haiti. E é um time jovem, se você for olhar, é um time de média de, ali, de 24 a 26 anos. Você tem poucos jogadores com mais de 30 anos no elenco. Sim, a experiência é mais o goleiro Placide, né? E poucos jogadores que trazem essa experiência. Uhum. Sim. Mas você projeta que na Copa a gente vai ver um estilo de jogo diferente do Haiti? Não, eu acredito que vai se manter o mesmo time, o time de transição rápida, o time de contra-ataque, o time que vai ter suas dificuldades para defender, mas que vai tentar explorar ao máximo e ser eficiente ao máximo quando chegar na área adversária. Então, porque são jogos diferentes, né? E eu imagino que o jogo do Haiti na Copa é o jogo contra a Escócia. Sim, com certeza. Porque é possível você passar de fase com 3 pontos nesse novo formato, né? Então, o objetivo provavelmente é tentar manter um saldo de gols aceitável contra Brasil e Marrocos e ir pra cima da Escócia nesse jogo.
Tem a questão da falta de experiência e de vivência desses jogadores em Copa do Mundo, num cenário muito grande de futebol, mas a Escócia também passa por isso, né? A Escócia não joga a Copa do Mundo há muitos anos. Há muito tempo que a Escócia não jogava a Copa do Mundo. Então talvez seja um jogo que esteja bem nivelado, pra falar a verdade. E é o jogo dos caras. Igual você falou, tem algumas questões curiosas, porque, por exemplo, o craque do time, que é o Bellegarde, que é a camisa 10, na seleção ele não joga como camisa 10, como meia central, ou às vezes até como ponta, joga como segundo volante. O papel de criação desse time fica por parte de outros jogadores. Ele tem um papel mais de construção na seleção do que a gente vê ele por clubes, que é um cara mais agudo, que é um cara com mais profundidade. Então tem essa diferença. Na seleção, tem alguns jogadores que fazem um papel diferente do que são acostumados em clubes e vem dando muito certo. Sim, ele joga mais recuado observando o jogo mais de frente, né? Diferente Isso. do Wolverhampton. E já que você citou, vamos falar um pouco dos principais jogadores, começando por ele, Jan-Rickner Bellegarde, que ele é meio-campista do Wolverhampton. Como o Chris falou, no Wolverhampton ele joga como um meia mais avançado ali, só que na seleção ele joga mais recuado, mais como um segundo volante, observando o jogo mais de frente. Talvez contra as seleções... Aí eu até te deixo essa pergunta. Contra seleções mais fortes, por ter menos a bola e precisar mais do contra-ataque, será que o Haiti vai preferir ter o Bellegarde mais perto do gol, mais lá na frente, ou mais atrás para começar as jogadas ali? É capaz de, nesse jogo eu ainda acredito que vai se manter a base mesmo, de ele começar um pouco atrás, porque na seleção, eu não tô comparando jogadores, tá? Tô comparando papéis. Ele faz meio que o Paquetá faz no Brasil, sabe? O Paquetá foi relocado como segundo volante recentemente. Na última Copa, né? Isso, na última Copa. Então, ele faz desse mesmo papel que o Paquetá com a seleção. E acaba sendo uma posição que o treinador, o Sebastião, ele prioriza muito. Ele vê ele com esse camisa 8 na seleção. Então, cara, sendo bem honesto contigo, eu não acho que o treinador e o time do Haiti como um todo vai abrir mão de suas convicções no caso dos adversários. Eu acho que vai se manter o padrão ali que eles vêm sendo construídos já tem um bom tempo. Entendi. Ele ainda tá começando a trajetória dele na seleção, né? Ele vai fazer 28 anos durante a Copa. Uhum. Até o momento da gravação ele tem só 6 jogos pela seleção e só participou de um gol, só tem uma assistência, mas como o Chris vem falando, ele joga numa função um pouco mais recuada, então ele não é esse cara do último passe. Eu peguei aqui também os dados da Premier League de 24-25 para a gente ter um recorte de uma temporada completa. Ali ele fez 35 jogos pelo Wolverhampton, 20 deles como titular, 2 gols, 7 assistências, uma média de 189 minutos e meio ali para participar de gol, o que são números bons para um meio-campista que não é tão terminal assim, que não é tão do último terço, né? Uhum, sim. Já aproveitando, eu gostaria de mencionar outro jogador que acho que não tá na nossa colinha, mas que é um jogador importante para a seleção, que é o Providence. É um cara, um atacante de velocidade, um ponta de habilidade, de agudo. Eu gosto muito dele. E eu acho que ele pode ser um nome interessante para a galera ficar observando para a Copa também. Ele também fez gol nesse jogo contra a Nicarágua. Foi. Foi um dele e um do... Ele fez o primeiro gol. Não, minto, ele fez o segundo. Ele fez segundo, né? O primeiro foi do Didson. Isso. E esses jogadores, eles participaram desse retorno do Haiti à Copa do Mundo. Não é o caso do próximo jogador que a gente vai falar, mas que é um jogador que a gente projeta que esteja entre os principais nomes do Haiti para a próxima Copa, que é o Wilson Isidore, de 25 anos. Ele é atacante do Sunderland, né? Eu peguei os números da temporada dele de 24-25. Uhum. Ele termina 2024 no Zenit e no meio na janela de inverno ali ele se transfere para o Sunderland. Então tem números aqui do campeonato russo, da EFL Championship, que é a segunda divisão inglesa. Mas basicamente foram 53 jogos, 15 gols e 2 assistências. Ele é um caso de francês que se naturalizou para jogar por Haiti. Sim, e ele acabou de se naturalizar, né? Ele não jogou pelo Haiti ainda. Não, ainda não. Foi aquilo, veio o convite, porque o Haiti também tem esse processo de ver jogadores com descendência haitiana espalhados pelo mundo que possam defender a seleção. Ele foi esse caso porque, enfim,
não teria condições de defender a França, né, pelas inúmeras opções que a França tem nesse momento. Ele prefere jogar pela seleção da família dos seus pais, o Haiti. Sim, e como você vê ele se encaixando nesse esquema do Sebastian Minnier? Cara, sendo bem honesto contigo, eu acho que ele tem forte chance de chegar e ser o titular desse Haiti. Pela temporada dele, pelo momento dele. Pela temporada, eu digo que o Sunderland, para quem curte futebol em inglês, ele é um time que não tem uma estrela, é um time muito coletivo. É um time que vários jogadores participam de gols, de assistências, é um time que não tem um astro. E nessa engrenagem, ele tá tendo esse papel de ser um cara que ajuda em criação de jogadas, de abrir espaços para outros jogadores poderem contribuir, de ele mesmo aparecer em alguns momentos para poder marcar os seus gols. Então, olhando ele como uma peça tática desse time, eu acho que ele entrega muito mais do que o atual centroavante pela questão de polivalência tática. O Pierrot, ele é um jogador mais... Ele é aquele centroavante mais de força, mais de pivô, de pivôzão. Tá também aquele perfil mais clássico também. Sim, e numa seleção que vai jogar muito mais baseada no contra-ataque, você ter atacantes rápidos assim é uma característica importante, né? Porque vai ter um momento em que o Pierrot ele pode ser esse cara que vai segurar a bola, que vai abaixar o ritmo do jogo ali, quando precisa ter esse papel, né? Mas você ter uma outra opção um pouco mais rápida, um pouco mais dinâmica, dependendo do contexto do jogo, é bem mais importante. Sim, e a gente tá falando de um jogador que tem mais qualidade técnica do que a média da seleção do Haiti, e a gente sabe que é uma seleção que tem muitas limitações. Então você ter um jogador ali que tá disputando a Premier League num bom nível até, é algo que sempre vai ser bem-vindo na seleção. Uhum. E o Bellegarde, inclusive, vamos ver como que vai ser agora, mas os dois têm potencial de, quem sabe, pegar eu não acho que eles são jogadores que pegam um nível Big Six, por exemplo, mas acho que eles podem dar um passo um pouco maior para um time mais relevante na Premier League, talvez um Everton, um Aston Villa, quem sabe, e aí já teria um papel mais importante. Esses times que brigam mais na parte de cima da tabela, né? Sim. Então, fechando essa parte sobre os jogadores, vamos falar um pouco do Haiti como um todo e de alguns pontos fortes e fracos da seleção, como a gente costuma fazer. Eu já vou ligar um ponto forte e um ponto fraco aqui, já matando dois de uma vez. Um abraço pro JP Borges, nosso antigo apresentador. E você apontou a resiliência como um ponto forte da seleção do Haiti, e isso está conectado com a instabilidade política do país. Porque, como você falou, o Haiti fez todas as eliminatórias jogando em Curaçao, porque não podia jogar no seu país. Uhum. Exatamente. E mesmo sem esse fator casa, mesmo com todas essas dificuldades políticas do país mesmo, o time conseguiu uma classificação histórica para a Copa. Foi uma classificação heróica. Obviamente que falando em condições normais, o Haiti dificilmente teria conseguido essa vaga, né? Foi muito pelo contexto de Estados Unidos, México e Canadá serem os países sedes do torneio dessa vez. E aí acabou tendo essa possibilidade do Haiti. Mesmo assim, caiu num grupo muito difícil, como eu falei, com Honduras e Costa Rica. Nem tanto Nicarágua, mas Honduras e Costa Rica. E mesmo assim conseguiu essa classificação. Então se mostrou um time muito resiliente em meio às dificuldades. Muitos desses jogadores, inclusive mal viam seus familiares, porque os familiares continuam lá no Haiti. Então, realmente é uma situação bem complicada e que, enfim, tem os seus prós e os seus contras, né? E isso mostra a força do grupo, né? Porque, como se falou, tem toda essa dificuldade do treinador ter que conversar com os jogadores para eles jogarem pela seleção, dele não poder pisar no país e tal. Então, e no esporte no geral, a gente sabe o quanto é perigoso um time ou um atleta que não tem nada a perder, né? Sim. Então, o fato deles já chegarem lá com a expectativa de o que vier lucro. Eles são, eu diria que não só no grupo, mas na Copa como um todo, eles são os principais underdogs. É o Haiti, cara. De fato. Tem algumas seleções ainda de repescagem que, se vierem, vão
também vão ser grandes surpresas, mas o Haiti também é uma das seleções que ninguém espera nada. Sim. E aí a gente já até liga com um outro ponto negativo, que é a inexperiência em grandes torneios. Não só Copa do Mundo, mas de ter um elenco acostumado com esse tipo de jogo. Cara, de fato, igual eu falei, apesar dessa classificação heróica do Haiti, não é uma seleção que veio tendo resultados muito relevantes na CONCACAF como um todo, em questão de Copa Ouro, em questão de Nations League. É uma seleção que surpreendeu no momento mais inesperado possível, que foi a classificação para a Copa. Então, acho que num torneio desse porte, com seleções, com jogadores mais consolidados nos seus países, eu digo como equipe principal, não como carreira profissional de cada um, possa ser que o Haiti sofra um pouco com isso. Eu destaco ainda mais 2 pontos. Primeiro, o fator CONCACAF, do que, por exemplo, as seleções africanas, elas têm na Copa Africana de Nações um torneio muito grande, muito relevante no continente. Eu acredito que o peso é muito maior da Copa Africana de Nações do que o da Copa Ouro da CONCACAF, por exemplo. E se você pegar os jogadores, mesmo os de futebol europeu, não são jogadores que disputam ali Champions League, que disputam fases mais avançadas da Copa da Inglaterra, da Copa do seu respectivo país. Então não são jogadores tão acostumados a jogos grandes, assim como enfrentar o Brasil numa Copa do Mundo, né? Sim. Então, eles não estão acostumados com esse tipo de cenário, e isso pode ser um grande ponto negativo. Até porque quando a gente fala de, por exemplo, Nations League, Copa Ouro, assim, na CONCACAF, a expectativa é muito mais sobre as seleções principais, né? México, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, essas seleções assim, e Panamá, inclusive, Panamá também, mas o Haiti, Guatemala, Nicarágua não tem essa pressão toda, sabe? Sim. E agora, por mais que eles não disputem grandes torneios, um ponto forte que a gente pode destacar é que você tem jogadores de ligas competitivas, né? Você tem jogadores de Europa, você tem jogadores da MLS, que apesar de não ser um nível tão alto no cenário da CONCACAF, é um dos torneios mais fortes e que tem uma competitividade ali, que tem crescido nos últimos anos. Então são jogadores que, por mais que não tenham esse costume de jogos muito grandes, estão acostumados com torneios relevantes. Sim, sim. Eu acho que é esse tipo de situação que pode fazer a diferença. Porque assim, questão do Haiti, e se você for reparar a nossa conversa aqui, a gente fica muito no si, né? Tipo, não tem Sim. como cravar muita coisa assim, porque meio que os pontos fortes e os pontos fracos, eles se anulam muitas vezes. São contrapontos muito próximos. Então, de fato, vai ser uma verdadeira incógnita o Haiti. Mas eu tendo a pensar que é possível fazer uma graça do que ir pra passar vergonha aqui, sendo bem honesto com você. Eu não acho que o Haiti vai ser, tipo, goleado, você sabe, tipo, uma Katsugu. Eu não acho. Eu acho que até cabe, sei lá, um jogo contra o Brasil é possível tomar ali Sim. um pouco mais de gol e tal, mas eu acho que Haiti e Escócia é um jogo que a gente não sabe o que vai acontecer. Você falou muito da gente estar falando do si, e é verdade isso, porque, por exemplo, você citou o Panamá. O Panamá é uma seleção que a gente não espera muito, mas eles disputaram Copa América, eles jogaram as últimas Copas, então assim, a gente tem uma noção do que eles podem entregar. A gente já viu eles tanto com jogos ruins, aquele 6-0 da Inglaterra, quanto uma Copa América bem honesta que eles fizeram em 2024. Então, a gente consegue ter uma noção melhor do que eles conseguem entregar. O Panamá hoje está muito, muito bom, tanto que eliminou os Estados Unidos de Nations League recentemente. Virou a chave em pouquíssimo tempo o Panamá, para ser honesto contigo. Voltou, né? Que nos anos 2000 ali o Panamá já era uma seleção melhor, tinha dado uma queda, voltou agora. Quem sabe o Haiti possa ser uma surpresa também, porque, por exemplo, quando você pega para ver a última Nations League e a Copa Ouro, por exemplo, o Haiti foi o lanterna do grupo dos Estados Unidos, somou um ponto só. Num grupo que tinha, por exemplo, a Arábia Saudita, que foi convidada para participar do torneio.
A Copa Ouro, ela tem como se fosse a Nations League da Europa. Então ela tem níveis. Tipo, Série A, Série B e Série C. Cara, o Haiti não é nem Série A da Copa Ouro atual, sabe? Foi o número 1 da Série B, mas, por exemplo, só tem Cuba na Série A da Copa Ouro e não tem o Haiti, por exemplo. Sim. Haiti vai voltar a disputar uma série de Copa Ouro agora. Então é um time de altos e baixos, meio que muito próximo, sabe? O time tem sucessos e fracassos muito lado a lado ali. Sim. E é o que a gente tava falando, é muito difícil saber o que esperar dessas equipes. E aí, para fechar essa discussão de pontos fortes e fracos, a gente tem que citar que o time depende muito de poucos jogadores, né? Essa nossa esperança do Haiti, porque você até falou de surpreender, meio que o que vier é lucro. Se o Haiti fizer empatar com o Marrocos, já vai ser um grande feito, já vai ser uma grande surpresa. Mas isso vai depender muito daqueles poucos jogadores que a gente citou. Vai depender do Isidore ter uma boa partida, do Belegar conseguir criar chances, o Placide, que foi muito importante na classificação do Haiti, né? Ele fez o jogo contra... Foi o jogo contra Honduras ou foi o jogo contra Costa Rica? Que ele fez várias defesas Costa Rica. Contra Costa Rica. Ele foi fundamental naquela vitória. Então, você depende muito de poucos jogadores, né? Sim. Foi pra mim, apesar do jogo da classificação contra a Nicarágua, o jogo pra mim do Haiti foi contra a Costa Rica. Foi uma vitória que ninguém esperava. Ninguém esperava a Costa Rica perder pro Haiti. O que você reforça um muito ruim que a Costa Rica vive hoje, mas também tem que exaltar o quão grande foi aquele jogo pro Haiti. Exatamente, e basicamente foi ali que eles criaram essa esperança de jogar a Copa do Mundo. Então, sim. Cris, para fechar, vamos à parte que interessa, a parte que o pessoal mais quer saber, creio eu. A gente volta com os grupos aqui na tela para tentar fazer a projeção. Nessa Copa é muito difícil você projetar o mata-mata, porque é difícil você saber como vai ser o desenho. Mas basicamente o que a gente tem de informação é: se o Haiti se classificar no grupo C, que é o grupo do Brasil, em terceiro, vai pegar ou o primeiro colocado do grupo A, do grupo E ou do grupo I. Que aí a gente pode projetar que no grupo A pode ser o México, talvez alguma das seleções que vem da repescagem europeia, né? Talvez a gente tá entre Dinamarca ou República Tcheca. Do grupo E deve ser a Alemanha, acho que é a lógica, e do grupo I a França, algo assim. Caso classifique em segundo, pega o primeiro colocado do grupo F, que aí pode ser a Holanda, e se classificar em primeiro, não vai classificar em primeiro, né? Mas qual que é a sua projeção pro Haiti nessa Copa? Cara, falando com coração, eu acho que o Haiti pode, quem sabe, pegar um terceiro lugar. Mas, sendo honesto, eu acho que o Haiti pode ficar na última posição, mas eu não acho que fica por questões de derrota, mas critérios de empate, tipo, sei lá, gols marcados, saldo de gol. Porque eu não enxergo que esse time vai perder pra Escócia, sabe? Pro Marrocos e pro Brasil é quase certo, pelo nível de diferença técnica entre as seleções, mas eu acho que contra a Escócia tem jogo, cara. Eu acho que tem jogo. E aí eu acho que nisso, pra cravar, eu acho que vai acabar ficando ali em quarto lugar pelo critério de gols marcados. Então eu acompanho sua projeção de que cai na fase de grupos, mas talvez isso não seja muito bom pro Haiti, mas pro entretenimento é ótimo o fato de que Haiti e Escócia é o primeiro jogo. Porque se fosse o último, talvez chegasse ali com um time sabendo o que ia precisar, um time meio que já eliminado, assim, sem chance de classificar. Mas não, é o primeiro jogo, é a grande chance deles estar no primeiro jogo. E se você então, pensar, entretenimento, isso é ótimo. É o primeiro e último, né, se for parar pra pensar, porque se eles ganham, por exemplo, da Escócia, contra Brasil e Marrocos, eles vão pra não tomar muito gol. Exatamente. Eles vão pra não tomar muito gol e olhando os adversários dos outros grupos, pensando em terceira posição, né? E quem perder esse jogo provavelmente já vai bem menos esperançoso pros outros dois jogos, né? Sim. Então, sim.
Esse jogo é muito importante. Então, Cris, muito obrigado pela sua participação. Cara, não foi a última vez que você esteve aqui para falar de seleções da CONCACAF, mas deixa o espaço aqui, se você quiser divulgar redes sociais, algum trabalho, claro. Fica no seu momento. Bom, novamente, muito obrigado pelo convite, Pedro. Foi um papo super legal para poder falar sobre seleções, inclusive seleções que a galera não conhece muito, como a do Haiti, que voltou à Copa do Mundo depois de mais de 50 anos e que é torce para fazer uma boa campanha na próxima Copa. Divulgar que, além do meu perfil, vocês me encontram em todas as redes sociais com o Cris Moraes, que está aqui aparecendo certinho o @. E também queria divulgar o Território MLS, que é o projeto que eu faço parte, que é o jornal onde eu trabalho, é um jornal onde eu escrevo e falo sobre futebol da América do Norte e Central como um todo, com foco na CONCACAF, falo de MLS, de Liga MX, do futebol da América Central e do Norte como um todo. Então, se você gosta de futebol alternativo, que também é muito competitivo, eu peço que vocês acompanhem Território MLS em todas as redes sociais, YouTube, Instagram e Twitter. Também tem o nosso site, para quem quiser dar uma passadinha lá, vai ser sempre bem-vindo. Então, sigam o Christian, sigam o Território MLS e, mais uma vez, não deixe de nos seguir, @VaiTerCopaPodcast no Instagram e no TikTok. Também se inscreva aqui no canal do YouTube, deixe o seu like, nos siga na sua plataforma de podcast favorita e em breve voltaremos para falar de mais uma seleção. E se você chegou agora, fica, que vai ter Copa.